Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia. Hoje é quinta, 16 de março de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. Aquela suposta boa digestão da crise dos bancos americanos acabou não durando muito tempo. Aliás, como dizia um antigo amigo meu de profissão, mudando aí um pouco a expressão popular, em tempos de crise de mercado, quem tem muita convicção dá bom dia a cavalo. Acabou virando indigestão na quarta, porque uma coisa é digerir o SVB, aquele banco americano. Outra coisa é um Credit Suisse. Aí toma tempo. Esse foi o grande tema de ontem, aliás. Qual solução vai ser dada, se é que vai ser dada, para o segundo maior banco suíço? O caldo começou a entornar mais cedo ontem, quando o CEO do UBS disse que não responderia a perguntas hipotéticas sobre o CS e afirmou que estão focados em sua própria estratégia, colocando então aí em dúvida aquela especulação de fusão com o CS. Fora isso, o presidente do Banco Nacional Saudita, que é o maior acionista do Credit Suisse, depois do aumento de capital que eles fizeram ano passado, também disse que não aumentaria sua participação no banco. A frase dele foi bem contundente, abre aspas. A resposta é absolutamente não, e por muitas razões. E pelo jeito ele não está blefando. Na verdade, existe uma questão regulatória aqui. Hoje eles têm 9,8% do banco. Se passasse de 10%, novas regras entrariam em vigor, seja pelo regulador deles, saudita, seja pelo europeu, seja pelo regulador suíço também. Outro evento que poderia ter ajudado, mas não foi o caso, foi o comunicado do Banco Central Suíço e da Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro Suíço, dizendo que o banco já atende às exigências de capital e liquidez, de que não há risco de contágio direto dessa turbulência dos Estados Unidos no mercado suíço, mas que, se for necessário, vão fornecer liquidez para o Credit. Uma manifestação burocrática, digamos assim. No fundo, me parece que o regulador só atuaria de forma mais incisiva se fosse para proteger a economia doméstica suíça. Não seria para salvar o banco, que é global, mas para salvar a economia de eventuais impactos. E aí, considerando que o Investment Bank do Credit tem peso maior lá fora, fora da Suíça, ficaria mais complicado de jogar essas boias para o banco que está mal. Bom, e para encerrar então esse caso Credit Suisse, outro tipo de notícia com potencial de profecia autorrealizável e negativa, veio no meio da tarde quando outro grande banco europeu, o BNP Paribas, francês, disse ter reduzido a sua exposição de contraparte com o banco suíço. Porque a gente sabe que as ações de um banco caírem não é motivo suficiente para ele falir, por exemplo. Mas as coisas começam a mudar de figura quando outras instituições passam a recusar a sua linha. Nesse contexto todo, vai ser bem importante e interessante, pelo menos para mim, ver o que o Banco Central Europeu vai fazer na decisão dele hoje de juros. Sai às 10h15 no nosso horário. Até poucos dias atrás, a Lagarde, que é presidente do BCE, era explícita ao dizer que os juros subiriam 0,5%. E aí, à luz dos acontecimentos recentes, o mercado passou a precificar um ajuste pouco acima ali de 0,25%. Eu trouxe aqui ontem o que a literatura acadêmica sugere quando você tem inflação alta, mais riscos de estabilidade financeira. Só que dada a mudança de quadro poucos dias antes dessa decisão e toda a dificuldade de se calcular o impacto econômico de tudo isso, acho difícil haver consenso no Banco Central Europeu sobre uma alta de 0,5%. E também não acho que é palavrão o BCE sugerir uma pausa, até para entender a extensão do estresse sobre o sistema bancário e seus impactos na macroeconomia. Por aqui no Brasil, o presidente Lula disse que vai conversar hoje com o Haddad sobre a proposta de arcabouço fiscal elaborada pela sua equipe econômica. Lula disse ainda que a decisão do governo sobre a proposta deve ser divulgada antes da viagem deles para a China, que está prevista para o dia 26 desse mês. Lembrando que a decisão do Copom sai na próxima quarta, dia 22. Se o governo confiar de fato que a regra vai ser responsável e crível fiscalmente, haveria incentivo para eles soltarem os detalhes antes da decisão do BC, justamente para ajudar o Copom, digamos assim, a confiar um pouco mais que a política fiscal vai jogar junto no combate à inflação.
Bom, mas segundo a jornalista Vera Margalhães, existiria o risco do projeto de marco fiscal do Haddad começar agora a sofrer oposições da ala política do governo aí para os próximos dias. Até agora, os detalhes desse marco não foram vazados a muitas pessoas do governo. Só que a Casa Civil quer que a proposta seja apresentada na junta orçamentária. Então um monte de gente ia começar a entender os detalhes. E dizem que a principal oposição dessa turma seria contra a sinalização de um superávit das contas muito rápido no tempo. Nem todo mundo é fã de responsabilidade fiscal. Só que aí nesse caso é melhor ficar chamando de austeridade para soar mais amedrontador nas suas narrativas. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.